Já estamos chegando ao 15º episódio da série que vem fazendo um resgate da história de Brejinho. Foram 15 programas dialogando e ouvindo pessoas que foram participantes ativas da história de nossa cidade. E hoje, esse episódio é muito especial, pois vamos receber Abraão Francisco da Costa, mais conhecido por Baia Palmeira, meu querido pai. Seu nome é Abraão Francisco da Costa, mas todos o conhecem por Baia Palmeira. Ele nasceu em 3 de agosto de 1936, filho de Francisco Antônio de Assis, mais conhecido por Chico Palmeira, e Maria Laurência da Conceição. Seu pai, Chico Palmeira, morava no povoado de Palmeira, no município de Imaculada, na Paraíba, e veio morar no sítio Ladeira Dantas, em meados da década de 1930, quando se casou. Quando Baia nasceu, em 36, eles já moravam em Ladeira Dantas. E foi nos anos 40 que Chico Palmeira veio morar aqui na Mata Grande. E daqui para Foveira, hoje Vila de Fátima, fincou suas raízes. Meu pai já está com 85 anos de idade. Ele conheceu Brejinho quando ainda era um pequeno povoado com algumas casinhas ali no entorno da capela. Entrou para a política na eleição de 1972, a convite de Zé Peba, que nessa eleição apoiava José Dionísio para prefeito e Zusa Marques para vice. José Dionísio perdeu a eleição para João Pedro, por mais ou menos 200 votos. Porém, Baia Palmeira ganhou como um dos vereadores mais votados. Ao todo, foram 16 anos dedicados à política de Brejinho. Nesse período, ele ocupou o cargo de primeiro secretário em 2 ocasiões e foi presidente da Câmara de Vereadores entre 1981 e 1982. O meu nome, Abraão Francisco da Costa Filho, foi em sua homenagem. Hoje, a roda de conversa é especial, pois é de pai para filho. E para começar a nossa conversa, gostaria que o senhor me contasse o porquê desse apelido de Baia Palmeira. Esse apelido de Baia Palmeira é porque pai morava na Palmeira, né? Aí o povo botaram o apelido dele, Chico Palmeira, porque ele morava na Palmeira. O nome dele era Francisco Antônio de Assis, mas o povo está no nome de Chico Palmeira, porque ele morava na Palmeira. Ele veio morar na Ladeira Dantas, né? Eu nasci na Ladeira Dantas, mas devido ao nome de pai, o povo só chama Chico Palmeira, aí quer dizer que eu ficaram me chamando Baia Palmeira, né? Quando meu avô, Chico Palmeira, veio morar aqui na Mata Grande, nos anos 40, como era essa região? Quais as casas que tinha por aqui já? Quando o pai veio morar aqui, no sítio Mata Grande, ele veio da Ladeira Dantas, estava morando na Ladeira Dantas, mas só que essas terras aqui eram umas terras muito boas, né? Para plantar mandioca na Batinga. Meu avô, André Caetano, fez uma casa de farinha na Batinga. Eu vi um povo de Ladeira Dantas, vinha muita gente de Ladeira Dantas, né? Trabalhar na Batinga, porque era muito mandioca. Pai veio,
fez uma casa de taipo, de vara de barro, né? Ali na beira do riacho. Eu tinha uns 7 anos de idade, né? Pai trouxe eu para vir cozinhar, botar fogo na panela e botar água na panela quando precisasse. E pai ia para Batinga, né? Trabalhar lá na Batinga, que lá tinha casa de farinha e era muito bom de mandioca. Agora, só que a casa que ele fez lá, a casa de farinha, meu avô fez, era coberta por riba, mas por baixo era tudo aberto, né? Tinha os esteios, isso era coberto. Aí vinha muita gente da Ladeira Danta lá. Aí, nessa época, lá, eles quando estavam lá, vinham fazer farinha, tinha as mulheres que ferravam para mandioca, o prenseiro, o forneiro, muita gente, né? Aí eles estavam lá na casa, de noite dormindo e a onça esturrando ao redor. A onça era esturrando ao redor, que nesse tempo tinha onça. Eu ficava aqui, nessa casinha lá, botando fogo na panela, né, e água. Aí eu ia para Batinga, que o caminho era muito estreito, sabe? Aí um dia, quando eu fui, estava arrastando a onça, tinha passado. Passou arrancando tampo, mas rapaz, eu tive um medo. Para mim, eu estava vendo a onça. E naquela época aqui na Mata Grande, tinha 3 casas, de Joaquim Sena, de Paulino Pereira e Manoel Pereira. Eram as 3 casas que tinha daquele lado, para cá não tinha nada. E aqui, em Forveira, que hoje é a Vila de Fátima, tinha a casa de Clementino, tinha a casa de Zé Ribeiro, velho, que morava, a casa de João Martins, eram as casas que tinha. De Final de Mané Chicó e de Legaro Mariano, eram as casas que tinha para lá. Só que aqui não tinha nada. Aqui chamava Mata Grande porque não tinha uma casa aqui. Não tinha nada não. O que tinha muito aqui naquela Batinga, era tatu, peba, tinha muito, mas aqui não tinha nada. Só era tudo mato. Aí botaram o apelido de Mata Grande porque não tinha nada. Aí aqui na Mata Grande, Chico Palmeira tinha a casa de farinha e teve também o engenho de cana. Justamente. Aí ele fez uma casa lá para morar, uma casinha de tijolo para morar. Aí resolveu fazer uma casa de farinha, né? Mas só que quando ele foi fazer a casa de farinha, era numa época que aqui não tinha água, não tinha açude, não tinha nada. Sabe de onde ele trazia essa água? Ele trazia essa água de Ladeira Danta, numa besta que ele tinha uma besta e um cavalo, né? Aí fazia umas caçambas, era 3 latas de cada lado, trazia 6 latas d'água, carregava água de Ladeira Danta para bater tijolo aqui. Era um sacrifício grande, era com muito sacrifício. Aí justamente ele fez essa casa, quando foi fazer a casa, fez o tijolo, cavou o alicerce para fazer a casa, que era a casa de farinha. No caminho vindo da Ladeira Danta, para cá, para Forveira, para Mata Grande, tinha um cemitério antigo que durante a gripe espanhola, em 1918, ele foi utilizado para sepultar, né, as vítimas da gripe espanhola. E esse cemitério ficava na estrada vindo de Ladeira Danta para cá, não é isso? Sim, era. Teve uma doença muito perigosa, que eu não sei nem como era o nome, não sei se era cólera. A gripe espanhola. A espanhola, né? Justamente. Aí morria muita gente, mas que esse povo não tinha cemitério aqui. Nem em Brejinho, só tem em São José do Egito. Aí para ele levar esse povo para sepultar em São José do Egito, era com muito sacrifício, né? Aí resolveram fazer um cemitério ali no Careirão. A gente vinha de Ladeira Danta, passava beirando a parede desse cemitério. E foi sepultado muita gente. Agora que eu não sei a data certa que foi construído esse cemitério, porque é muito antigo, né? Mas porque aí o povo não tinha condição de levar esse povo para sepultar em São José do Egito. Aí construíram. A partir de 1928, quando o padre João Leite iniciou a construção da capela de São Sebastião, o povoado de Brejinho foi se formando ali no entorno da capela. E nos anos 40, nos anos 50,
meu pai já frequentava Brejinho nesse período e conheceu um pouco do crescimento do povoado. Quando o senhor ia para Brejinho nesse período, como era? Eu ia a cavalo, num cavalo que o pai tinha, aí ia comprar queijo, lá não era nem em Brejinho, era de Brejinho para lá, no terreno que era chamado Mimi, lá perto da Chiquinha, lá, porque ela vendia queijo. Mas eu saía daqui, ia a cavalo, comprar os queijos lá. E nesse período era poucas casas ali perto da igreja? Ali em Brejinho tinha poucas casas, só que já tinha aquela capelazinha, né? Onde é a igreja. E na frente só tinha mais, uma mais baixa assim, e o pé de braúna. Lá tinha um pé de braúna lá, que o povo vendia até coisa debaixo lá. Mas as casas eram poucas demais. A estrada que liga Brejinho a Santa Terezinha e que nós conhecemos e transitamos por ela hoje, ela foi construída no início dos anos 50, na gestão do prefeito Inácio Mariano, quando Brejinho ainda pertencia a São José do Egito. E meu pai trabalhou na construção dessa estrada. Então eu gostaria que o senhor contasse como era esse trabalho para abrir essa estrada até Santa Terezinha. Não tinha estrada por aqui. A estrada, a gente ia para Brejinho, ia aqui por Lagoinha, passava em Boqueirão e saía lá no Açude Velho do governo, né? Aí resolveram fazer essa estrada de Brejinho a Santa Terezinha. Aí vinha abrindo aquele trinco para fazer a estrada, mas só que nessa época tinha muito aqueles muros, né, que ainda hoje tem, né? A gente cortava arrancando os tocos tudo, mas não tinha os muros, a gente cortava aquele muro, tirava aquela terra e deixava uns pilares de terra desse tamanho, para medir. Quem vinha medindo aquela terra, aquela metragem, era Finado Joaquim Paz. E Aurélio, chamava Aurélio do Café de São José do Egito, vinha numa fubica, que chamava fubica, aqueles carros. Era quem fazia o pagamento a gente. Mas que nessa estrada não existia estrada naquele tempo. Aí tiraram por essa batinga, a estrada para sair em Santa Terezinha. Inácio Mariano, que foi um personagem importantíssimo, contribuiu muito para o desenvolvimento de Brejinho, era compadre de Chico Palmeira, meu avô paterno. A cada episódio, nós estamos destacando personagens que contribuíram muito com a história de Brejinho. Destacamos aqui Chico Palmeira, Baia Palmeira, citamos também Inácio Mariano, que foi prefeito de São José do Egito e no período em que Brejinho pertenceu a São José, contribuiu muito com o desenvolvimento aqui. Inácio Mariano também era compadre de Chico Palmeira. Então, fique ligado que essa nossa roda de conversa continua no próximo domingo, a segunda parte desse episódio de pai para filho.